bem? Sou o pastor Tiago, da Igreja do Brasil para Cristo, e queria compartilhar uma palavra que está na Epístola de Tiago, capítulo 1, verso 19 a 21, que diz assim: Meus amados irmãos, tenha isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceite humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Eu queria compartilhar uma palavra a respeito desses dias que nós estamos vivendo, da questão que nós como cristãos precisamos estar prontos, falar menos e ouvir mais, porque nós temos visto muita gente no nosso meio com mensagens ofensivas, com palavras frívolas, com palavras que não agradam o coração de Deus. E Tiago, ele vai atentar aos seus irmãos que todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar-se e tardio para irar-se. É interessante que ouvir é uma arte difícil, e ouvir é algo muito complicado. Nós estamos sempre prontos a falar, a questionar, mas ouvir é uma arte. E é interessante que ouvir significa que você se importa com a pessoa que está falando. Não só isso, mas ouvir é a arte de fechar a boca, abrir os nossos ouvidos e também o nosso coração. Ouvir é amar o próximo como a si mesmo, suas preocupações e problemas. Nós estamos vivendo dias difíceis, com muita gente passando por muita dificuldade. É tempo de nós ouvirmos ao próximo, e isso significa que você se preocupa com ele, se preocupa com as condições a qual ele está vivendo ou ela está vivendo. Então estejamos prontos a ouvir, tardio para falar e também tardio para irar-se. E é interessante que a palavra lá, Jesus vai dizer isso em Mateus capítulo 12 e verso 36 e 37, Jesus diz assim: digo que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras será justificado, e pelas tuas palavras será condenado. São palavras do Senhor Jesus. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos complicados, e tem muita gente, muitos lugares, pastores, igrejas, trazendo palavras que não agradam o coração de Deus. Tiago quer que sejamos sábios em nosso falar. Essa é uma palavra do apóstolo Tiago ao nosso coração, que nós devemos ser sábios no falar, que nós devemos ser prudentes ao estar pronto a ouvir. Alguns dos provérbios na época do apóstolo Tiago, dizia: fale pouco e haja mais, né? E é interessante que o Salomão também diz, no Provérbios, no livro, capítulo 10 e verso 19, diz assim: no muito falar não falta transgressões, mas o que modera os seus lábios é prudente. Então é interessante que são palavras que nesse momento de dificuldade, dessa crise, nós temos que estar atento a essas questões. Nós temos que estar atento e falar menos e ouvir mais, falar menos e orar mais, falar menos e colocar as nossas angústias, os nossos dilemas diante de Deus, não só nosso, mas também do próximo a qual está vivendo tantas dificuldades. No tocante à raiva, Tiago pede que haja controle. Estamos prontos às nossas desculpas. Tiago, ele ilumina qualquer possibilidade de desculpas, ele elimina qualquer dificuldade de desculpa, pedindo àquela igreja e àqueles irmãos que nós estejamos prontos a ouvir, para que nós possamos ouvir o próximo. E como eu falei no começo, que ouvir esse ouvir o próximo significa amar o próximo. Tiago Tiago é direto, e ele diz que a ira do homem não produz a vida de justiça, e que é a vontade de Deus. Verso 20,
Tiago vai dizer isso. E é interessante também que quando vivemos a vida de retidão a Deus, quer para nós ouvirmos a palavra de Deus com cuidado e também com obediência. Quando planejamos fazer ou dizer algumas coisas, devemos nos perguntar se nossas ações ou palavras serão para a glória de Deus e o progresso do Evangelho, da justiça para o próximo. Então, antes que venha uma palavra de ira a pergunta que deve ser feita é essa: será que essas palavras, essas ações promove a glória de Deus, é para a glória de Deus, e não só isso, ou promove a causa da justiça de Deus? Então nós, como cristãos, precisamos entender isso, falar menos e ouvir mais. E é interessante que também Provérbios capítulo 29, verso 22 diz assim: o homem irado provoca briga e de gênio violento comete pecado. O crente deve, irmãos, controlar o seu gênio, orar pedindo sabedoria e obedecer à palavra de Deus. No verso 21, vou ler mais uma vez, que diz assim: portanto, livre-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceite humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. No verso 21, há uma linguagem descontrolada e um gênio irado, que conduzem ao ser humano às profundezas do pecado, para longe de Deus. Então a ira nos leva para longe de Deus, nos leva para mais próximo do pecado. Assim é uma ordem do Tiago dizendo para nós: faça uma faxina espiritual, faça uma faxina na sua vida, torne necessária, diz Tiago. Ele usa a palavra sujeira no texto que nós lemos, no verso 21, e de modo figurado, e a imundície moral. E é interessante que a primeira questão, Tiago está dando uma ordem: livre-se, faça uma faxina na sua vida, peça a Deus sabedoria, peça a Deus graça, peça a Deus que você esteja pronto no ouvir e não no falar, e não no irar-se. É interessante que esse texto também aparece, remete ao Antigo Testamento. A palavra aparece lá em Zacarias, capítulo 3, versos 3 e 4. O sumo sacerdote Josué estava perante o anjo do Senhor e trajava vestes sujas. O anjo deu uma ordem àqueles que estavam diante dele, que tirasse as roupas sujas de Josué, pois elas representavam o pecado. E Josué recebeu vestes limpas. É interessante isso, porque nós precisamos ter essa obediência diante de Deus. Livre-se de toda a maldade. Né? A segunda questão que eu aprendo nesse texto é um imperativo. Assim Tiago diz aos seus leitores para receber a palavra de Deus que foi implantada neles. Observe que esse texto aqui que nós estamos lendo, observe que eles já receberam a mensagem da salvação, que como uma planta já criou raízes em sua alma. E é interessante que uma planta precisa de cuidado constante. Do mesmo modo que seus leitores ouviram a palavra de Deus, mas não prestaram atenção, sofreram a morte espiritual. Então, meus irmãos, entenda, cuide da sua vida espiritual, cuide dela. Vocês ouviram a palavra da salvação, cabe a nós cuidarmos da nossa vida espiritual, como o Tiago está nos ordenando. E a terceira questão que eu aprendo nesse texto é um resultado. Qual é o resultado de tudo isso? O resultado, Tiago vai dizer: a palavra de Deus, quando fielmente proclamada e atentamente recebida, pode salvar aqueles que ouvem. É interessante que o último verbo, salvar, desse texto, ele significa, esse verbo, salvar, não implica meramente a salvação da alma, mas a restauração da vida. Salvar significa tornar as pessoas
plena e completa em todos os aspectos da vida. Salvação tem a ver com graça, tem a ver com alegria indizível, com um estado de contentamento com o Criador. Salvação tem a ver um encontro com a vida, com o dono da vida. Por isso, meus irmãos, em nome de Jesus, possamos estar atentos a ouvir, possamos estar atentos a não irar e trazer palavras que não sirvam para a glória e para a justiça de Deus. Amém? Deus abençoe a todos.